Sejam bem-vindos. Hoje temos o Francisco. Ele é preparador físico e criou a marca PTW, o conceito, e trabalha com atletas e é personal trainer e ajuda a otimizar jovens atletas e qualquer atleta que seja, não é? Francisco, bem-vindo. Obrigado, Luís. Acima de tudo, é uma honra estar a fazer o meu primeiro podcast. Não sei quando é que vou voltar a fazer, mas acima de tudo agradeço já teres vindo lá de cima do norte para vires fazer aqui um podcast e acima de tudo vamos falar aqui um pouco daquilo que nós gostamos, que é o treino, a força e todas essas variáveis que estão introduzidas no contexto desportivo para nós conseguirmos aumentar a performance dos atletas. Fala-nos aí um bocado do teu percurso académico e profissional. Ok, então acima de tudo eu sempre desde muito cedo tive uma grande paixão pela parte do treino das qualidades físicas. Já na altura quando estava a jogar no Belenenses, até júnior de segundo ano, sempre tive uma grande paixão pelo treino, pelo ginásio. Eu na altura lembro-me perfeitamente, quando era júnior de primeiro ano, nós começámos a fazer algum trabalho ao nível de força, de trabalho de hipertrofia, e logo nessa altura eu já tinha essa noção da importância que aquele trabalho podia ter na performance dos jovens. E então foi a partir daí que eu comecei a perceber que o treino das qualidades físicas era fundamental para os jovens e quanto mais para jogadores séniores. Teve sempre uma grande paixão pela parte do jogo em si. Na altura, quando estava depois na faculdade a frequentar treino desportivo na área de futebol, tive também a conciliar ainda os meus últimos anos de jogador, ainda cheguei a jogar na segunda B, na altura no Carregado, e na altura lembro-me perfeitamente que mesmo nestas divisões muito baixas, segunda B, ainda se faz um trabalho muito redutor no nível do treino das qualidades físicas. Inclusive eu agora estou a fazer aqui um estudo com um professor de faculdade, o professor Luís Monteiro, ao nível de força explosiva. Então nós estamos a fazer um estudo onde nós vamos comparar níveis de força, de potência, neste caso de atletas de elite e de atletas que se encontram noutras divisões. E tem sido super interessante porque eu agora estou a começar a tratar os dados e nós inclusivamente estamos a verificar que existe uma discrepância brutal ao nível de atletas que se encontram no patamar mais alto, seleção nacional, atletas de elite que estão mesmo nos melhores clubes da Europa, e depois atletas que se encontram na segunda liga, atletas muitas vezes que nunca fizeram nada relacionado com o treino das qualidades físicas, e então nós conseguimos comparar níveis muito diferentes, e isso é claramente um estudo super interessante para nós verificarmos a importância que o treino das qualidades físicas tem nos patamares de formação. Mas já agora por teres abordado esse tema de atletas profissionais, a discrepância que há, mas não acredito, creio que há mesmo atletas da Primeira Liga que se calhar ainda têm pouco treino externo e têm capacidades físicas pouco desenvolvidas. Pelo menos é o que eu noto como vendo de fora. Achas que já se está a começar a trabalhar melhor ou ainda está muito precoce essa introdução do treino neste caso no futebol? Boa questão. Eu acho que acima de tudo os clubes já estão a começar a ter uma noção diferente do que é o treino das qualidades físicas. Se me disseres há 4 anos atrás, sem ser os 3 grandes, juntamente com o Braga, poucos ou nenhum clubes tinham a noção da importância do treino. Ainda que claramente há clubes que não se preocupam com este tipo de trabalho. Depende muito também do conhecimento das equipas técnicas. Se nós tivermos uma equipa técnica constituída toda ela por elementos ligados à parte da ciência,
Aí claramente têm noção da importância do treino, da força, da potência, de tudo o que envolve trabalho ao nível de ginásio. Agora, claramente ainda há uma limitação grande por parte muitas vezes dos próprios treinadores em conseguirem permitir que a maior parte dos jogadores possam fazer esse tipo de trabalho. Até porque muitas vezes aqui o grande problema é a quantidade de jogos que os atletas têm, e que muitas vezes isso pode neste caso não permitir fazer um trabalho regular ao nível da força. Mas isso depende depois muito dos clubes, depende das organizações. Nós hoje em dia conseguimos claramente verificar que há, mesmo no futebol português, os treinadores estão no clube 3 meses, sai aquela equipa técnica, entra uma outra equipa técnica, cada vez mais isso acontece, e muitas vezes depende da filosofia de cada treinador e de equipa técnica, pode ou não introduzir um trabalho mais direcionado para o desenvolvimento dessas qualidades. Agora depende muito, mas claro, há clubes que já trabalham com muita qualidade, e acima de tudo isso é o aspecto mais importante que nós temos que ter aqui, que é os clubes começam a olhar para este trabalho de uma forma diferente. Eu também acredito que começa-se a abrir mais os olhos a este treino extra, a este reforço, porque até agora era muito só bola, até vi uma entrevista do Gonçalo Paciência que ele comentou a discrepância que há dos clubes portugueses para os clubes lá na Alemanha, em que eles lá têm mesmo a necessidade de trabalhar e trabalham fora com vontade, e aqui anteriormente era mais quem trabalhasse menos parecia que era o melhor. A mentalidade, então eu creio que seja um bocado a mentalidade. Olha, Luís, eu vou-te ser sincero, eu acho que cada vez mais o futebol português está, em termos de qualidade, está a diminuir, e nós conseguimos verificar isso muito pela quantidade de equipas que nos últimos 3 anos nós conseguimos implementar no futebol europeu. Ou seja, nós neste momento temos 3 equipas na Europa League, nenhuma equipa na Champions League. E isso mostra claramente que o nível competitivo do futebol português está muito baixo. Claramente os 3 grandes vão-se cada vez mais evidenciar no futebol. E vamos verificar cada vez mais um espaço muito grande entre as restantes equipas. E isso mostra claramente que, ao diminuir a qualidade do futebol e a exigência, as próprias equipas também, neste caso, dos 3 grandes, vão ter maior dificuldade depois de implementar um futebol nas ligas europeias. E nós vamos verificar isso de certeza nos próximos anos. A qualidade está a diminuir em termos de intensidade, até porque nós verificamos é difícil de um atleta, quando sai de um clube português, mesmo de um clube top, conseguir logo implementar numa liga que seja numa liga inglesa, numa liga espanhola. A exigência é outra, muitas vezes o contexto é completamente diferente, e isso muitas vezes leva os jogadores numa fase inicial a terem alguma dificuldade de adaptação. Mas eu estava mais a referir à introdução do treino mais tipo o reforço dos treinos da força, e assim, que até agora era um pouco o tabu, estás a perceber? Não tanto da qualidade, mas em termos desse treino da força. Vamos falar aqui um bocado sobre o teu projeto, o PTW. PTW 360. Conta-nos como é que começou. Ok, olha, vou-te contar como começou. Na altura, quando eu estava na faculdade, eu tive sempre uma grande paixão por esta área do treino das qualidades físicas. Mas o meu curso foi muito direcionado para a parte da metodologia de treino, ou seja, com o Jorge Castelo, com o professor Jorge Castelo, nós tivemos muito a parte do trabalho direcionado para toda aquela periodização de esquemas táticos, tudo aquilo que envolvia aquele trabalho mais ligado ao trabalho com bola, e nós tivemos pouco esta relação em termos de metodologia de treino. Quando estava, neste caso,
terminar a minha fase de futebol, percebi claramente que era uma grande paixão que eu queria introduzir, a parte do treino personalizado. E desde aí comecei também a investigar um pouco o tipo de formações que eu podia tirar. Tirei algumas formações relacionadas com treino personalizado, comecei a pesquisar um pouco mais sobre esta área e percebi claramente que havia uma lacuna ao nível da preparação individual no futebol. E então eu formei na altura no Facebook, isto há 5, 6 anos atrás, uma página, o PTW 360, que indica Performance Training Workout. O 360 é que nós pretendemos dar uma volta à vida do atleta em todos os parâmetros que nós conseguimos controlar e orientar ao nível do treino e da vida do atleta. E na altura eu formei o Facebook e comecei a introduzir algum trabalho que eu fazia ao nível do treino. Treino sem bola, trabalho de polimetria, trabalho de força, algum trabalho de hipertrofia, algum trabalho ao nível de estabilidade. E houve um atleta na altura, o Jorge Teixeira, que ele contactou-me no Facebook. Na altura ele tinha sido transferido para o Standard de Liège e ele tinha mandado uma mensagem no Facebook a perguntar se havia a possibilidade de eu fazer um acompanhamento dele de uma semana e meia, uma espécie de um off-season, ali na zona da Expo. E foi aí que começou. Acima de tudo eu ainda fiquei na dúvida se aquilo era uma mensagem real ou se era alguém a querer gozar comigo, mas tudo começou por aí. Ou seja, ele contactou-me, nós começámos a fazer esse trabalho, eu logo aí comecei a perceber que tudo o que eu fazia introduzia nas redes sociais. As redes sociais são hoje em dia uma oportunidade para nós podermos comunicar com os atletas, interagir com todos os atletas. Se soubermos ser explícitos e introduzirmos uma linguagem que eles estejam focados, e muitas vezes os atletas de topo focam-se em estratégias para poderem evoluir ao longo da carreira. E foi isso que eu comecei a perceber, que nós através das redes sociais podemos comunicar de uma forma indireta através de todo o tipo de feedback para os atletas. E assim comecei a perceber que depois, a partir daí, tive outros atletas que começaram a seguir a página. Na altura depois ainda tive o contacto do Miguel Veloso, o Manuel Fernandes, e acima de tudo começou por aí. Cada vez que eu comecei a perceber que este tipo de trabalho ia ser essencial para o desenvolvimento dos atletas, comecei cada vez mais a investir na área da formação, na área da pesquisa, e acima de tudo é isso. Se vais subindo em termos de evolução ao nível da quantidade de atletas, também tens que poder acompanhar esse crescimento ao nível dos atletas, ou seja, na parte da fisiologia, da anatomia, dos sistemas energéticos, de tudo o que possa envolver a evolução do atleta. E a partir daí começou a fazer sentido na minha cabeça construir um trabalho direcionado PT ou um treinador ligado à força ou algo que esteja relacionado com os atletas. E eu não tenho dúvidas que hoje em dia este tipo de profissão vai ser muito valorizada na carreira dos atletas, porque nós podemos acompanhar um atleta desde uma fase inicial, quando falamos aí no desenvolvimento a longo prazo de jovens, e depois acompanhá-lo numa transição para o futebol sénior, e depois fazer essa transição com ele para um futebol, ou seja, acompanhá-lo exatamente profissional, e inclusive acompanhá-lo durante vários largos anos de carreira. E muitas vezes é aquilo que eu digo aos atletas: por mais que os atletas mudem de clubes, por mais que existem regras dos atletas ou não trabalharem fora dos clubes, eles começam a perceber que a única coisa que nós pretendemos é melhorar a performance deles. E acima de tudo aquilo que eu também tento transmitir, que é, no dia em que o atleta deixar de trabalhar com uma pessoa, e que muitas vezes essas pessoas conseguem fazer com que o atleta cresça na carreira, consiga atingir níveis muito altos, depois no dia em que o clube ou a estrutura
faça com que o atleta não faça mais parte da equipa, Não precisa. claramente o atleta aí vai perceber que acima de tudo o futebol é rendimento, e cada vez mais eles têm que olhar mais para o umbigo deles, neste caso para olharem claramente para a carreira deles, em vez de estarem constantemente entre aspas a olhar para aquilo que muitas vezes os próprios clubes acham que é necessário ou não. E muitas vezes o que nós reparamos é isto, que é quando existe um profissional na área do treino, quando ele está num clube, ele não quer que os jogadores trabalhem fora do clube, mas no dia em que esse profissional sair do clube, ele já olha para o trabalho do treino pessoal ou fora do clube de uma forma positiva. Ou seja, isto muitas vezes é aquilo que eu digo, então estamos aqui a falar numa questão de egos muitas vezes. Acredito que é mais a defender os clubes defenderem um bocado a sua brada, a sua sardinha. Mas aí é que acho que entra a importância da comunicação. Se houvesse a comunicação, a tal comunicação entre quem treina de fora com o clube, o trabalho era muito mais otimizado, não é? E há muitas vezes uma parede entre essas comunicações. Sim, olha, vou-te dar o exemplo. Tu há bocado falaste do Gonçalo e na altura já referi isso várias vezes. Quando eu comecei a trabalhar com o Gonçalo, houve a oportunidade de eu poder comunicar com um elemento da equipa técnica, na altura o José Herculano, e nós claramente tivemos uma consciência do que é que o Gonçalo estava a fazer no clube, em termos de periodização. Claramente verificámos as cargas agudas e crónicas de cada unidade de treino, e eu percebi claramente que muitas vezes o Gonçalo vinha treinar comigo e eu já tinha acesso a todos esses parâmetros de avaliação da unidade de treino de manhã. Isso para mim era fundamental. Porquê? Porque o próprio preparador físico dizia: olha, nós fizemos isto, o Gonçalo disse que ia à tarde, eu retirei-lhe este tipo de trabalho, e então ele pode ir treinar aí à vontade, diz-me só depois o que é que vais fazer com ele, para nós conseguirmos gerir todo este processo. Claro que estamos a falar aqui de uma comunicação eficiente, não é isso que acontece com todos os clubes, como é óbvio, mas sim, faz sentido haver essa comunicação por parte das pessoas que estão à frente do clube ou não, com as pessoas que estão de fora. Essa disponibilidade para conversar, que seria benéfico tanto para os atletas e mesmo para os próprios clubes, não é? E que tipo de atletas é que te procuram e que com que tu trabalhas? Tipo, que tipo de atletas é que Ok, estão aqui no... nós temos tido atletas de várias modalidades, temos tido agora uma procura muito grande de atletas jovens, ou seja, nós estamos a começar com atletas de 9, 10 anos, e acima de tudo é uma paixão enorme poder trabalhar com jovens, ok? Acho que muitas vezes eu digo que é gratificante nós começarmos a trabalhar com jovens de 9, 10 anos, e nós percebemos claramente que já nestas idades nós conseguimos fazer uma periodização de uma forma regular. Claro que não é uma periodização linear e nós nunca podemos ser muito específicos nestas idades. Temos que conseguir ser abrangentes, temos que olhar claramente para um processo atlético em que envolve grande variabilidade ao nível de estímulos. Isso é importantíssimo nestas idades. Não existe uma periodização que envolva estar-nos a focar numa periodização linear onde vamos só trabalhar certos aspectos, até porque estamos num processo ainda de crescimento e temos que claramente respeitar o processo anatómico, fisiológico, o processo hormonal, que muitas vezes dá-se por volta ali dos 13, 14 anos. Mas sim, mas claramente muitas vezes nós, quando vemos um miúdo de 9, 10 anos a fazer um trabalho que já está claramente a fazer efeito, nós conseguimos ver uma evolução muito grande de certos períodos de tempo numa fase inicial para uma fase onde nós já nos encontramos. E como é que... Porque muitos dos pais têm receio de colocar os filhos a trabalhar com um treinador, porque
que anteriormente criou-se o mito que as crianças não devem treinar, que vai-lhes afetar o crescimento. Como é que tu reages a isso dos pais? Como é que tu explicas a importância do trabalho? Eu acho que acima de tudo nós temos que conseguir educar, ok? Eu acho que esta é a parte mais importante, é nós sabemos educar os pais da importância do treino. Claramente temos que explicar todo o processo de uma forma clara para eles conseguirem compreender, mas acima de tudo nós damos o exemplo muitas vezes dos jovens das equipas de formação dos três grandes, que já começam a ter um trabalho desde muito jovem, desde das idades mais jovens, de um desenvolvimento diferente. Esses atletas já a partir dos 10, 11, 12 anos já começam a fazer algum trabalho diferente. Claramente um trabalho que muitas vezes não é feito nos outros clubes, e depois muitas vezes aquilo que nós conseguimos verificar é a grande diferença do futebol de formação muitas vezes dos três grandes clubes para os restantes. Primeiro está na qualidade, no talento, e depois está na intensidade. E o que é que envolve a intensidade? Muitas vezes a intensidade envolve exatamente esses parâmetros. Ter a maior capacidade de velocidade, potência, força, resistência. Então, se não for nestas idades onde nós podemos começar já a desenvolvimento, vai ser quando? Aos 18, 17, 16, isso já é muito tarde. Eu dou-vos o exemplo, nós temos atletas com 9, 10, 11, 12 anos, e quando começam a trabalhar connosco, estes atletas já começam a apresentar um recurso ao nível do trabalho em termos da qualidade motora, fisiológica, anatómica, que os diferem muitas vezes com atletas quando começam a trabalhar connosco aos 16, 15 anos. O que é que quer dizer? Que claramente se nós muitas vezes metermos um atleta de 13 anos ou 12 anos a treinar, que já tem 1, 2, 3 anos deste trabalho, com um atleta de 15 anos que nunca fez nada, nós já vemos uma diferença abismal. É incrível como nós podemos ver jovens muitas vezes com 9, 10 anos a fazerem já coisas que têm atletas com 12, 13 anos e já têm alguma dificuldade. Ou seja, então o que é que isto me quer dizer? Claramente, se esta periodização for construída respeitando todas as etapas de desenvolvimento, este jovem de 9, 10 anos, quando chegar aos 13, 14 anos, já vai ter recursos que outro atleta aos 14 anos de nunca ter feito nada ainda não tem. Ainda está a começar, não é? Exatamente, então nós começamos a perceber claramente que já é uma janela de trabalho incrível para nós podermos começar a desenvolver, e isso faz claramente percebermos que são nestas idades que são recomendadas o trabalho. Quando eu digo força, como é óbvio, não vamos introduzir um trabalho de agachamento com uma barra atrás num jovem com 10 anos, não faz sentido nenhum, mas temos que saber utilizar toda a periodização. Aliás, há estudos que mostram exatamente a falar disso. Há o próprio Daniel Baker no Athletic Performance, ele defende toda essa construção em termos de periodização do treino desde os jovens de tenra idade, e ele apresenta toda essa evolução de uma maneira excelente. 10, 9 anos, o tipo de trabalho que se faz, começar em termos de coordenação motora, estabilidade, trabalhar todos esses mecanismos que já envolvem os padrões de movimento, e sim, faz sentido. Então, e se eu agora fizer a pergunta, Luís, tenho um atleta com 9, 10 anos que já faz elevações, e tenho um atleta com 14, 15 anos que tem dificuldade, ou seja, no fundo aquilo que eu quero saber é: faz sentido ou não introduzir já este trabalho de força ou de resistência, que a gente pode chamar, nestas idades muito precoces? Claro que faz sentido. Saber respeitar o processo biológico e o processo de crescimento é fundamental, mas muitas vezes eu fico positivo quando vejo estas diferenças. Ou seja, aos 15, 16 anos, se eu só vou começar a trabalhar aí, todo este leque de trabalho já vai ser muito tarde, porque muitas vezes, se nós compararmos os atletas de 14 e 15 anos da mesma idade que já trabalham há 2, 3, 4 anos, já vai ser uma diferença brutal. Partem mais, os de 14 anos, se nunca ter trabalhado nada ou assim, partem mais atrás. E depois também há a questão daqueles,
muitas das vezes nos jovens têm aqueles picos de crescimento e às vezes o treino nem é só para aumentar a força, mas para corrigir posturas, porque a maior parte dos jovens que são altos têm todos normalmente escoliose por falta de ter, não estão preparados, não têm estrutura preparada para aqueles picos de crescimento, e o treino ajuda muito, muito nisso, para corrigir posturas e assim. Falaste que trabalha-se muito na intensidade, repara-se dos clubes grandes para os pequenos. Deves encontrar atletas em que eles querem tanto melhorar, são tão focados, querem tanto melhorar, que tu aí já precisas de colocar um travão. Como é que tu reages nessas situações em que às vezes se calhar é preciso dizer para ele não treinar tanto ou treinar melhor, de uma forma mais inteligente? Como é que tu reages a quem quer trabalhar demasiado? Eu acho que antes prefiro um atleta que queira trabalhar demais do que um atleta que não queira trabalhar. Acho que isso é o ponto assente. Hoje em dia a maior parte dos atletas de futebol que já se encontram num patamar elevado, que nunca fizeram nada, aí é difícil de eles quererem trabalhar, seja o que for. Mas sim, mas eu acho que é nestas idades de formação que nós temos que conseguir transmitir todo o processo de treino, adaptação, sobrecarga e adaptação. Ou seja, percebemos claramente a curva quando nós aplicamos uma intensidade ou aplicamos um exercício ao atleta, e o tipo depois de sobrecompensação que vai causar neste jovem. Mas sim, mas é importante nós conseguirmos ter essa parte educativa de passarmos a mensagem da importância do trabalho, da importância dos processos de recuperação, e acima de tudo, acho que é o mais importante, é nós conseguirmos ao longo do tempo, não é educá-los, os atletas é que se têm que educar, ok? Nós vamos ajudá-los a construir algo importante para eles. Eu acho que esta é a mensagem mais importante. Sim, como é que isso também é um facto interessante, porque muitos até treinam bem e aí treinam bem, até treinam por fora, treinam bem em casa, mas depois deitam-se tarde ou dormem mal. Como é que tu vais introduzindo esses hábitos para melhorar os hábitos deles, para corrigir esses maus hábitos de deitar tarde, de comer mal? É tipo uma educação. Como é que tu introduzes isso? Isso depende, lá está. Nestas idades um pouco mais precoces é fundamental nós passarmos essa mensagem, a importância da recuperação, a importância da nutrição, da maneira de como eles dormem, a maneira como eles descansam. Todos esses fatores são muito importantes nestas idades. Quando encontramos um atleta já numa fase profissional, numa fase em que se encontra num nível já elevado, aí já é muito difícil a nossa mensagem passar. Porquê? Porque o atleta já tem pré-definido o seu comportamento, já tem pré-definido aquilo que ele é, e muitas vezes tem que partir deles, perceber claramente o que é que os pode estar a atrasar na carreira deles, o que é que os pode estar a atrasar em termos de evolução, em termos de crescimento. Porque muitas vezes eles até treinam e não percebem o porquê, e às vezes não está no treino, está em aspectos exteriores que até são tão ou mais importantes que o treino, que no fundo é o total, o bolo inteiro é que é o mais importante. E sabendo que treinas também atletas profissionais, como é que se adapta, como é que é a periodização de uma semana para um atleta que tenha 3 jogos por semana, jogo domingo, quarta, domingo? Ok, normalmente estamos a falar de fases de grande intensidade. É difícil, eu acho impossível um atleta conseguir manter um nível muito alto de trabalho. Aliás, é impossível manter um nível muito alto de trabalho com 3 jogos. Pode acontecer, são 2 jogos por semana. Normalmente um atleta fazendo um jogo a um sábado e depois jogar a uma quarta-feira, ok, agora depois jogar outra vez ao sábado ou domingo, já acho difícil. Tem que haver aqui uma gestão para olharmos claramente aqui para os níveis de fadiga e verificarmos claramente que o mais importante é nós realizarmos uma espécie de um tapering. Quando estamos a falar desta quantidade de jogos, isto nem há processo de treino, isto há processo de recuperação.
sabermos utilizar aqui todo um processo que envolve níveis de flexibilidade, mobilidade, todo o trabalho de recuperação ao nível da alimentação, do sono, processos ao nível de recuperação ao nível do gelo, tudo o que possa existir para o atleta conseguir recuperar de jogo para jogo. Aí acho difícil de podermos trabalhar com o atleta de uma forma regular. São semanas de grande intensidade e, acima de tudo, a recuperação aqui é o mais importante. Nem acredito que haja treino propriamente dito, porque teres um jogo a um domingo e precisas de 72 horas de recuperação, quando é que vais introduzir um novo estímulo? Não faz sentido estar a introduzir grandes estímulos. Faz sim sentido, utilizando um processo de tapering, em que nós vamos fazer com que a recuperação seja um pouco mais rápida, exatamente. O que é isto do tapering? O tapering é utilizado muito com aquilo que eu chamo com os atletas de alta competição. Acima de tudo, nós queremos trabalhar com os atletas, mas nunca queremos introduzir grandes intensidades. Isto quer dizer que muitas vezes, fazendo uma avaliação ao nível da unidade de treino, e nós percebemos claramente que se 3 séries da maior parte dos exercícios podem criar algum processo de fadiga, eu tento sempre reduzir o treino para 2 séries. Para quê? Para fazer com que a primeira série seja um pouco de aquecimento ou de estabilidade, whatever o que for, e a segunda série seja de podermos estimular. E então aqui eu acho que é o mais importante, é nós conseguimos dar o trabalho QB. O que é isto do trabalho QB? É nós conseguimos criar uma periodização em que nós não queremos sobrecarregar os atletas. Nós queremos é que eles vão para os jogos, quando me falas em 3 jogos ou 2 jogos, é que eles consigam recuperar um pouco mais rápidos, mas quando estamos a falar de jogo semana a semana, aí claramente se houver a possibilidade durante a semana fazer um trabalho de força, utilizando estes processos de tapering, ou seja, criando estabilidade ao nível do processo, sem criar um processo de fadiga, isso é o mais importante. E o principal até é diminuir ao máximo a perda dos ganhos de força obtidos, não é? E recuperar rápido. Exatamente. Quando falamos aí no treino da força, vamos introduzir aqui um bocado essa parte. E quais são as consequências que podem advir de um atleta ter níveis de força mais baixos? O que é que acreditas que pode advir daí? Isso é uma pergunta muito, muito fácil de responder. Um atleta que não treine força ou que geneticamente não esteja com essas condições, ou vai se encontrar em níveis competitivos mais baixos, ou vai estar com maior probabilidade de se lesionar, foi como eu te disse, ou maior probabilidade de se lesionar, ou maior probabilidade de se encontrar em divisões inferiores. Foi aquilo que eu te disse quando eu falei há pouco daquele estudo que nós estamos a fazer em relação à verificação de força explosiva entre atletas de elite e atletas não de elite. Nós conseguimos claramente perceber que atletas que nunca meteram uma barra atrás ou que não sabem fazer flexões ou elevações, e estamos a falar de um contexto de futebol sénior profissional, são claramente atletas que nunca vão conseguir estar num nível mais alto. Ou seja, são atletas que não têm capacidade para ter intensidade ao mais alto nível durante 90 minutos. Uma coisa é um atleta de divisões inferiores fazerem 1, 2, 3 picos e depois precisam de 15 minutos de recuperação ou 20 minutos para aparecerem no jogo. Outra coisa são atletas de elite com níveis de potência, de força, de trabalho aeróbio, anaeróbio, de grande dimensão, que os permite estar a 90 minutos em alta rotação. Isso é que faz a diferença. Até, e mesmo a nível das estruturas, a nível de lesões, até o Tomás a uma altura partilhou que estruturas com menos força, se tivermos menos força, vamos sobrecarregar mais as articulações, e daí a probabilidade delas romperem é cada vez maior, o risco de lesão. E quais são as principais diferenças no treino de força nas faixas etárias dos 10 aos 20, dos 20 aos 30 e dos 30 aos 40? Porque há uma claro, pequena diferença. Eu acho que, acima de tudo, numa primeira fase tens que fazer um processo de adaptação anatómica, ok?
Quando falamos em atletas de 9, 10 anos, nós podemos introduzir quando eu falo em treino de força é introduzir o básico, ok? Mesmo até, se calhar, desculpa estar a interromper-te, introduzir os aspectos neurais para a capacidade de recrutamento muscular, não é? Exatamente. Os primeiros ganhos. Foi aquilo que eu te disse, Luís. Numa primeira fase, com um atleta de 9 anos, 10 anos, o primeiro trabalho que eu pretendo procurar fazer é que ele consiga trabalhar todas as variáveis que existem ao nível do treino. Um grande recrutamento ao nível de vários tipos de exercícios para o atleta conseguir diversificar todas as qualidades ao nível que existem. Estabilidade, mobilidade, força, coordenação, potência. São nestas idades que faz sentido começar a desenvolver. Claro, de uma forma lógica, de uma forma em que o jovem sinta que está a evoluir, mas acima de tudo nós podemos começar a introduzir aqui os aspectos mais básicos do treino. Em vez de fazermos, foi aquilo que eu te falei, em vez de introduzir o agachamento de barra atrás, porque é impossível num jovem de 9 anos ter uma estrutura em termos axiais que permite levar com uma barra, podemos começar a introduzir com kettlebell, com halter à frente, verificando os níveis de estabilidade, introduzindo variações ao nível das amplitudes de movimento, introduzido numa primeira fase, se o jovem não tem capacidade em termos de estabilidade e em termos de recortar fases excêntricas, concêntricas, podemos utilizar o trabalho isométrico nestas primeiras fases, e acima de tudo é nós sabemos aplicar o exercício à pessoa que temos em questão. Eu acho que isso é o mais importante e é aquilo que difere no trabalho de qualquer profissional, é saber introduzir o estímulo necessário que aquela pessoa ou aquele indivíduo necessita para poder evoluir, para poder progredir numa primeira fase, numa segunda fase, dos 13, 14 anos, nos 17, 18, depende, mas sim, claramente aqui começamos a perceber que tem que haver aqui uma periodização. E dou-te o exemplo, aos 13, 14 anos já faz sentido começar a introduzir o agachamento de barra atrás. Claro que sim, se tu começares a verificar que já apresenta níveis de estrutura ao nível axial, toda a estrutura ao nível de força da upper body um pouco mais estável, já faz sentido, porque não introduzir? Agora depende muito do jovem, foi aquilo que eu te disse, eu posso ter um jovem com 15 anos que nunca fez nada, se calhar ele vai começar num parâmetro relativamente baixo. Se eu tiver uma jovem ou um jovem com 12, 13 anos e que ele já me apresenta alguma experiência ao nível do treino das qualidades físicas, por que não? Eu tenho aqui atletas, quando eu falo sexo feminino, em que tenho uma jovem de 13 anos em que já faz deadlift para 4 repetições, em termos de deadlift, amplitude um pouco reduzida, para 60 kg. Mas isso depende muito da estabilidade, depende muito da experiência, Exato, da consistência. Isso está preparada para isso. E falaste também de ir incrementando cada vez o treino de força. Como é que se incrementa um treino de força, mesmo nos atletas mais jovens e mesmo nos séniores, eu percebo que vejo que utilizas muito os períodos de off-season para incrementar níveis de força. Mas como é que fazes durante a época para ir incrementando esses treinos de força durante a semana? Esse trabalho. Ok, eu acho que acima de tudo é nós verificarmos os níveis de fadiga muitas vezes que o atleta apresenta, ok? Eu nunca posso aplicar metodologias ao nível do treino da potência ou ao nível da força se um atleta não está preparado para tal. Tem que haver aqui uma consistência, tem que haver aqui uma periodização. Nunca vou conseguir aplicar uma periodização de um trabalho de força máxima num atleta que não apresente indicativos de estabilidade, indicativos de mobilidade. Eu acho que acima de tudo tudo tem a ver aqui com a consistência que o atleta tem. Numa primeira fase verificamos ao nível das unidades de treino o processo de fadiga, ou seja, nós podemos utilizar aqui questionários, podemos utilizar aqui avaliações contra movimento de jump, squat jump, uma panóplia de testes para nós verificarmos o estado do atleta para aquela unidade de treino. E depois claramente periodizar
consoante a condição física naquele momento. Claro. Mas sim, eu acho que é fundamental durante a época os atletas treinarem força. E existe períodos para isso, ok? Ao longo das semanas nós verificamos muitas vezes, dou o exemplo, tu falaste-me há pouco com um atleta quando tem 3 jogos, 2 jogos. Claramente é uma semana de contenção, claramente é uma semana de recuperação. Mas depois ele vai ter um período em que vai ter de semana a semana. E aí nós temos que introduzir estímulo. Nós aí temos que introduzir trabalho neural. Nós aí temos que introduzir trabalho metabólico. Agora, depende muito da evolução, da consistência com o atleta. Se um atleta vem de mês a mês, não há muita coisa a fazer. É quase fazer um trabalho de estabilidade, um trabalho muito geral, nada muito específico. Quando um atleta vem de semana a semana e tem essa consistência, aí sim tem que haver uma progressão, tem que haver uma evolução. Tens mais dados, logo tens mais informação, logo consegues trabalhar mais com eles, não é? E sabendo que o espectro do treino de força é um bocado diversificado, quais são os tipos de treino da força que utilizas com os teus atletas? Ok, acho que faz sentido todo o trabalho excêntrico, quando falamos em trabalho em termos de alongamento dos sarcómeros, quando fazemos um trabalho ao nível de prevenção de lesões, acho que é fundamental nós utilizarmos trabalho excêntrico em termos de máximas amplitudes, o trabalho isométrico utilizando todas as sessões, seja em processos de recuperação, seja em processos de ativação neural, seja em processos de trabalho de taxa de produção de força, introduzir claramente o trabalho de potência e trabalho de pliometria consoante o nível do atleta e consoante o indicador que eu pretendo dar ao atleta naquela sessão. Trabalho concêntrico, trabalho excêntrico, trabalho isométrico, trabalho de força máxima, como falamos. Agora depende muito do tipo de atleta que eu tenho à frente, mas sim, mas o trabalho isométrico é fundamental hoje em dia, porque nós conseguimos ter ganhos ao nível de articulações, de estabilidade. Até no outro dia estive a ler um estudo em que o trabalho de isometria tem ganhos ao nível da espessura tendinosa, e isso é fundamental quando nós falamos em prevenção de lesões, quando nós falamos em dar estabilidade ao nível das articulações, criar força através do trabalho isométrico. Eu acho que é, no meu entender, a chave do processo. Tu basicamente tens as ferramentas todas e utilizas quando encontras mediante cada circunstância, não é? Quanto mais ferramentas, até uma frase que eu gosto, que é: quanto mais ferramentas, nós somos do tamanho da nossa caixa de ferramentas, só tivemos um martelo, quando nos derem um parafuso vai-nos parecer um prego. Portanto, sabendo o trabalho concêntrico, excêntrico, pliométrico, isométrico, tu, mediante isso, mediante o que o atleta necessita, tu aplicas, não é? Claro que sim. Aquilo que estava-te a dizer, nós temos que saber aplicar aquilo que cada atleta necessita. Eu acho que o conhecimento aqui da fisiologia e da anatomia é fundamental para nós começarmos a perceber que o mais importante não é nós verificarmos padrões de movimento, é nós percebermos claramente quais são as ações que envolve cada cadeia ao nível do movimento. Eu gosto muito de dividir o meu treino por grupos musculares, eu acho que isso é fundamental. Gosto muito de individualizar o treino no contexto de especificar a articulação que eu quero trabalhar, o músculo que eu pretendo trabalhar. Se um atleta pretende trabalhar força vertical, um dos contextos mais importantes que eu tenho é trabalhar toda a articulação que envolve tibiais, peroneais, gêmeos, ou seja, estamos a falar da articulação do tornozelo, sim, a articulação do pé, ou seja, tudo o que envolve questões daquele grupo muscular, neste caso daquela articulação, nós temos que saber abordá-la de uma forma em que eu consiga perceber, ok, o que é que o hallux em termos de força de dedos dos pés é importante para o treino de aceleração. É fundamental, porque se eu não tiver força para poder aplicar na ponta do dedo do pé, eu já sei que não vou conseguir criar a máxima capacidade de aceleração. Então nós começamos a perceber que faz sentido dividir o treino por grupos musculares.
atenção, não estou a querer falar um pouco de dividir o treino como um processo de bodybuilding, ou seja, num processo de hipertrofia, mas faz-me sentido todo dividir o trabalho por grupos musculares. Saberes onde é que pretendes atuar e depois aplicar o estímulo correto, não é? Claro. Ok, eu acho que isso é o mais importante. Eu quando falo no trabalho de vamos entender tudo o que envolve tendão de Aquiles, tudo o que envolve solear, tibial, peroneal. Ok, eu posso trabalhar força através dessas articulações, força máxima. Eu posso trabalhar força isométrica. Força isométrica tens um dos, no meu entender, Alex Natura. Ele é um pesquisador na área do treino da isometria, onde ele fala exatamente da importância desse trabalho para conseguirmos aplicar força máxima ao nível dessas articulações. Podemos falar do ciclo alongamento e encurtamento, ou seja, então estamos a falar numa articulação e nós podemos utilizar uma panóplia de métodos ao nível do treino para aquela articulação. É saber utilizar, tendo as ferramentas, é saber utilizá-las. Como é que tu estruturas as tuas sessões de trabalho? Como é que no dia a dia, aqui no teu contexto, como é que divides as sessões de trabalho e como é que divides as sessões de trabalho? Ok, depende muito lá está, do processo em que o atleta se encontra. Vamos dar o exemplo. Um atleta que encontra-se em off-season ou um atleta que neste caso não está com clube, tu aí podes fazer uma periodização linear e tu podes fazer uma abordagem em termos de construção de um planeamento, em termos de dar sobrecarga, de aumentares todas essas componentes ao nível do treino. Acima de tudo, quando falamos de um atleta que está em competição, tu tens que saber gerir como pinças, como eu costumo dizer. Se nos clubes o trabalho já é direcionado para o trabalho da força, para o trabalho da potência, para o trabalho básico, eu vou procurar estabilizar todo um outro processo que envolve um trabalho mais individual. Ou seja, muitas vezes é aquilo que eu digo. Eu vou-me preocupar com aquilo que o atleta não faz no clube. Se já lhe dão carga neural, eu vou retirar esse tipo de trabalho e vou-me procurar com outro tipo de qualidades físicas, que é gigante, ok? E eu acho que acima de tudo é isso que difere neste trabalho. Tu fazes um trabalho de potência no teu clube, ou um trabalho de força máxima. Ok, eu vou-me preocupar com talvez um trabalho ao nível de fortalecimento ao nível de articulações e grupos musculares. Um trabalho mais específico em termos de amplitudes de movimento. Recortar unidades motoras de certos grupos musculares. Fazer um trabalho, lá está, um pouco mais específico, que é difícil que não é fácil fazê-lo em contextos de grandes grupos. E como é que tu estruturas um plano para atletas que segues com mais consistência, com mais vezes por semana? Como é que tu aplicas, como é que vais aplicando a evolução geral deles? Ok, acima de tudo, eu tento fazer uma periodização para 6 semanas, mas aquelas periodizações lineares que nós muitas vezes lemos naqueles livros daquela metodologia toda russa, no futebol isso é impossível, eu conseguir respeitar esse tipo de metodologia, porque muitas vezes eu tenho atletas que não têm semanas em que vêm sempre a um dia ou sempre numa fase com regularidade. Claramente é difícil fazer uma periodização linear quando os atletas estão sempre a jogar, que têm constantemente viagens, que têm muitas vezes um compromisso ao nível do treino e dos clubes que é elevado. Então muitas vezes com estes atletas é difícil fazer um trabalho consistente em termos de priorização. Muitas vezes tens que preparar semana a semana. Claro que tens de ter uma base de trabalho, claro que tens de ter aqui uma verificação e uma panóplia de priorização que estás a realizar com ele, mas muitas vezes semana a semana tens que mudar os estímulos, mas acima de tudo tens que manter a base, os exercícios básicos de força, os exercícios básicos de mobilidade, os exercícios básicos de potência. E depois sim, existem fases em que tu podes, se os atletas não têm jogo naquela semana,
Exato, era É que eu uma te oportunidade para fazer um trabalho de aumento de força, aumento de potência. Porquê? Porque claramente o atleta pode naquela semana fazer um aumento de intensidade. é como, porque também trabalhas atletas que têm jogos aos fins de semana, mas contudo também há atletas que ao fim de semana não têm jogos e também precisam de melhorar, e então até tens uma janela aberta para uma nova oportunidade para incrementar mais estímulos, não é? Vamos aí terminar. Não disse, recorda-me só um pouco de formações que tenhas tirado por fora, do teu percurso académico e formações que tenhas tirado por fora. Ok, eu estava-te a dizer, eu estudei na Lusófona, em treino desportivo, na área do futebol. Na altura sempre foi a minha paixão estar ligada à parte das questões técnicas, e na altura ainda fui treinador das escolas, do Oeiras, trabalhei na escola Carlos Queiroz. Estagiei na altura quando estava a jogar no Linda a Velha também na formação do Linda a Velha. Depois, quando saí fora da área do contexto do futebol, comecei a crescer um pouco mais na área deste tipo de formações. Realizei EGOS, procurei fiz as 3 formações, 2 em São Paulo. Eu acho que acima de tudo o mais importante nas pessoas que estão ligadas à parte do treino é o estudo que fazem por elas e a pesquisa que procuram fazer ao longo do tempo. Muitas vezes existem formações que são fundamentais para nós podermos evoluir e progredir, mas a pesquisa por nós eu acho que é essencial. Todos os dias temos essa capacidade de querer aprender um pouco mais. Não existe um curso que te diga, olha, é aquele curso que fez chegar-te onde chegaste. Não, eu acho que isto tem a ver muito com a consistência e por todo o processo que eu passei na minha vida, e que eu acho que acima de tudo fez-me crescer muito. Eu nunca estive ligado à parte de treinador, nunca estive ligado à parte de alguém me ter dado, entre aspas, a oportunidade num clube. Também nunca foi isso que eu pretendi, porque desde jovem percebi que não era aquilo que eu pretendia. Mas acima de tudo foi algumas experiências que me marcaram. Uma delas, eu lembro-me na altura quando eu estava a terminar a faculdade, eu estava a jogar no Carregado. Na altura eu tinha 22 anos, eu tenho neste momento 29, não, tinha 23, e na altura foi o meu último ano como jogador, e eu lembro-me perfeitamente que eu estava a achar que ia ser muito difícil chegar a um patamar profissional de futebol. Eu na altura jogava no Carregado, eu na altura lembro-me, eu recebia 150 euros ou 100 euros por mês, e eu fazia viagens todos os dias de 1h30 para treinar, depois vinha. Lembro-me perfeitamente que houve uma altura em que eu pretendia ter uma evolução ao nível de compromisso, ou seja, eu queria jantar fora e muitas vezes não tinha essa possibilidade. Lembro-me perfeitamente que queria ter uma vida um pouco social e na altura era muito difícil pelo dinheiro que eu ganhava ali. E na altura lembro-me que comecei a trabalhar numa loja de roupa. Na altura foi a Zara, e comecei, era jogador e trabalhava numa loja de roupa. E lembro-me perfeitamente que eu nunca gostei de dobrar roupa e nunca gostei de trabalhar e de trabalhar em casa. Sempre foi uma coisa que eu ter que fazer todos aqueles utensílios em casa nunca foi do meu agrado. E aqueles 6 meses de ter trabalhado numa loja de roupa foi incrível para mim, porque eu percebi claramente que se eu queria evoluir e se eu queria chegar a algum lado, eu tinha que me dedicar, tinha que me esforçar. Na altura eu inscrevi-me no curso do Homes Place de PT, e como eu não tinha tido esta abordagem ao nível da faculdade, porque na altura na faculdade só tinha estado a abordar a parte do treino, do futebol, a parte da fisiologia, a anatomia, mas nunca tinha tido nada ligado, relacionado com a parte das qualidades físicas. Eu mal entro no curso de PT no Homes Place, eu percebi, é isto que eu quero para a minha vida. E quando eu entro no curso e faço o clique, eu acabo com a melhor nota do curso, e eu a partir daí digo para mim, vou disparar lá para cima. E foi uma questão de tempo, porque eu sabia com
com o conhecimento que eu ia adquirir e com a paixão que eu tinha ao nível do treino, as coisas iam crescer naturalmente. E foi isso que eu fiz desde aí. Só para vocês perceberem, eu desde que acabei o curso aí no Homes Place, depois deixei logo o futebol. Na altura deixei de jogar logo como profissional. Depois comecei a trabalhar num ginásio, o Palmeiras, e depois começou tudo aí. Todo o investimento ao nível de formações, ao nível de pesquisa, ao nível de querer melhorar, ao nível de querer aprender. Depois entrei no ginásio Mr. B como instrutor, passei só para trabalho ao nível individual, a nível de PT, e acima de tudo hoje em dia tenho um projeto sólido, e vamos ver, acho que vêm novidades para breve. Deixas aí tudo em aberto. Mas é importante esse clique às vezes, porque muitas vezes sabemos o que queremos, mas mais importante de sabermos o que queremos é sabermos o que não queremos. E até essa experiência creio que tenha sido importante para... Foi uma experiência incrível, Luís. Acredita que estares a fazer uma coisa que a mim, que eu não gostava de trabalhar ali, mas foi talvez, acredita que foi a experiência que mais marcou. E quando me perguntam qual é que foi o melhor curso que fizeste, foram aqueles 6 meses a trabalhar numa loja. Porquê? Porque eu percebi claramente que se eu queria crescer e se eu queria chegar a algum lado, eu tinha que trabalhar por mim, eu tinha que me potenciar, eu tinha que mostrar a mim mesmo que queria sair daquela situação. E para mim foi uma experiência, trabalhares até às 2 da manhã, até às 2h30, e percebes que o ordenado era muito baixo e não era uma coisa que tu gostavas, fez-me crescer muito. Eu acho que foi uma experiência incrível, e muitas vezes nós temos que passar por experiências que não gostamos para claramente percebermos onde é que nós queremos chegar. E eu hoje ainda hoje orgulho-me dessa situação, porque eu não sei até que ponto é que se não tivesse passado por uma situação de dificuldade, porque no fundo aquilo foi para mim uma dificuldade de fazer, saber que o futebol não me ia dar nada, saber que estava ali num meio em que, para onde é que eu me vou virar? Agora vou trabalhar por mãos de roupa, eu nem sei dobrar uma roupa, nem sei dobrar umas calças, quanto mais agora vir trabalhar para aqui. Foi uma experiência incrível, para mim foi o melhor curso, porque aquilo deu-me uma capacidade de resiliência, uma capacidade de querer atingir coisas que daí fez-me crescer claramente, e depois foi tudo aquilo que procurei e que ainda procuro e que ainda tenho mais ambição de querer atingir. Claro, fez-te perceber o que é que gostavas e deu-te aquele clique. Creio que terminaste. Tens mais alguma questão? Não, Luís, acima de tudo, olha, obrigado. Foi o meu primeiro podcast e vamos ver daqui para a frente. Exato, obrigado eu por teres aceito o convite. Obrigado, fica para uma próxima. E fica para uma próxima. Fiquem bem. Um abraço. E um abraço. Até à próxima.